Olá, no vídeo de hoje faremos uma análise detalhada em 10 passos sobre o fundo imobiliário XPLG11, o XPlog FI, e essa análise é muito interessante porque em 10 passos você vai saber tudo sobre esse fundo. E aí você tem uma análise fundamentalista e verifica se na sua tese de investimento vale a pena ou não investir no XPLG11. Olá a todos, se você ainda não me conhece, meu nome é Vitor Faustino, convido a todos aqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam, deixem um like e fiquem à vontade na seção dos comentários. Analisando o passo 1, qual que é o passo 1? O passo 1 é tipo de fundo imobiliário. Ele é um tipo de fundo imobiliário de tijolo no segmento de logística. O fundo de imobiliário de tijolo, ele vai ser muito beneficiado agora no ano de 2024. Por quê? Porque a expectativa, segundo o Boletim Focus, é de a taxa Selic cai para 9%. O Boletim Focus ele já errou, porém é uma informação tirada do próprio site do Banco Central. Então ele tem uma certa consistência, uma certa relevância. Então partindo disso, as pessoas cada vez procurarão tirar o seu dinheiro do Tesouro, tirar o seu dinheiro dos títulos públicos para colocar em outras alternativas que rendam mais, como por exemplo o XPLG11. Esse passo aqui, ele não é um passo que tem uma nota nem aprovando e nem reprovando, é apenas para que você fique sabendo, tá bom? Analisando o passo 2, é governança, transparência e gestão. Quem é o gestor? É a XP Vista Asset Management. E o segundo passo é verificar como foram as distribuições feitas. As distribuições devem ser menores que as receitas geradas, tá bom? Quando a gente analisa aqui, pessoal, como foram as distribuições feitas, olha só aqui, no ano de 2023 foi distribuído 100,08% e nos últimos 12 meses foi distribuído 98%. Então, pessoal, a gente vê aqui que ela distribui mais do que deveria, porque o ideal é que se distribua até 95%. Então, se ela distribui mais, como que ela vai fazer para quitar contas, como que ela vai fazer para tocar ali o dia a dia, fazer novos investimentos? Ela pode estar muito no limite. Então tem alguma coisa errada aqui. Isso aqui eu vou considerar como um passo onde a XPLG ela foi reprovada, porque ela está distribuindo mais do que deveria. Beleza? Então, reprovado. Analisando o passo 3. Quais são os imóveis do FI? Olha, a composição da carteira aqui consta que existem 15 galpões. Então, eu vou mostrar os imóveis. Quando a gente entra aqui no próprio relatório de RI deles, você vai descendo aqui e encontra a relação dos imóveis. E olha só aqui que bacana, né? Eles possuem imóveis divididos em várias regiões do Brasil, onde 46,6 está em São Paulo, 14,4 no Rio de Janeiro, Minas Gerais 7,6, Santa Catarina 6,2 e Rio Grande do Sul 3,9%. E aqui você tem uma análise de como são esses ativos imobiliários dela. Olha só aqui, esses ativos. Você note que são galpões grandes, ó. Área construída 183 mil metros, 131 mil metros, 125. São galpões muito grandes. Eles colocaram aqui da maior área construída para a menor, né? 24 mil, 23 mil, mas note que são muito grandes. E todos, note que a maioria é participação 100%, ó. 100, 100, 100, 90, 80, participação 64, 100, 100, 100. Então note que são galpões logísticos muito grandes, tá? E aqui ele está falando da execução de obra, tal, tá dando maiores informações sobre como que funciona a estrutura deles. E aqui, se você quiser analisar como que é o portfólio deles, olha, o portfólio deles, a Via Varejo está com 12%, Leroy Merlin 11%, Renner 8%, Mercado Livre 8%, GPA, Grupo Pão de Açúcar 8%, Mobile 6%, B2W 6% e outros 42%. E a maior parte do segmento está 57% no setor de comércio varejista, material de construção 11%, logística 7%, comércio e distribuição de alimentos 3% e outros 22%. A atualização dos contratos, você vê que
a maioria dos contratos é em novembro, então tá com reajuste recente já. Vencimento dos contratos, a maioria, 85% vence depois de 2025, em 2024 só 15% vai ter o vencimento dos contratos. E a evolução da vacância física, hoje ela está em 2,3%. Então, note aqui que, analisando o passo dos imóveis, note que são imóveis bacanas, que são imóveis interessantes de se investir. Então, analisando esse passo aqui, o 3, ele está como aprovado, beleza? O próximo passo, que é o passo 4, é analisando as taxas do fundo. Vamos lá. Taxa de administração é de 0,95% a 0,75% ao ano, tá? Taxa de performance 20% do que exceder o benchmark, que é o IPCA mais 6%. Olha, pessoal, eu tô achando essas taxas aqui muito altas, então vou colocar aqui elas como reprovado, tá? Ah, Vitor, como que eu analiso, onde é que eu vejo, onde é que estão essas taxas? Pessoal, normalmente nos relatórios dos FIIs é a primeira página, tá? Então tá aqui, ó, 20% do que excedeu o benchmark e 0,95% a 0,75% ao ano, em regra de cascata conforme previsto no regulamento. Então, eu vou considerar esse passo aqui, 4 taxas do fundo, como passo reprovado. Eu achei as taxas 20% do que excedeu o benchmark, eu achei pesado, tá? Próximo passo é analisar os dividend yields. De onde são provenientes? Basicamente dos galpões logísticos. Estão condizentes com o mercado? Olha, se você quer verificar se ele está condizente com o mercado, você acessa aqui o site do Status Invest. Aí aqui nessa pesquisa, na lupinha, você clica em FIIs. Aí você vai aqui em tipo de segmento, você coloca o segmento imóveis industriais e logísticos, gestão ativa, liquidez média diária, você coloca acima de R$200 mil e clica em buscar. Aí agora você coloca aqui todos e coloca ordenando do maior para o menor, beleza? Então vamos procurar aqui o XPLG11. Olha, o XPLG11 ele tá na parte mais abaixo aqui, ó. XPLG11 tá com dividend yield de 8,35%. Então, dividend yield de 8,35%. Você vê que tem outros logísticos que estão pagando bem mais. 8,38%, 66, 78, 9,02. Então, eu vou considerar aqui, estão condizentes com o mercado? Eu vou colocar não, porque eu acho que ele está levemente abaixo do mercado, tá? São sustentáveis ao longo do tempo? Eu considero que sim, são sustentáveis ao longo do tempo, porque, poxa, com aqueles galpões tem muita qualidade, então eles são muito bons. Então eu vou considerar aqui, de maneira geral, os dividend yields, eu vou considerar eles como ok, tá? Porque, olha, quando a gente vai aqui no site do Investidor 10 e você vê, ele faz aqui uma comparação dos fundos imobiliários que são ali parecidos com ele em termos de tamanho, de relevância. Ó, o XPLG ele tem valor patrimonial de 3,28, ó, 8,35, o HGLG 8,38, o BTLG 8,66, o LVBI 8,01. Então, levando em consideração fundos imobiliários que são de fato comparáveis, levando em consideração o valor patrimonial, ele tá ok. Então, eu vou considerar aqui como um fundo imobiliário com os dividend yields ok, tá? E outra coisa dos dividend yields dele, quando você coloca aqui a evolução deles do ponto de vista tanto de dividendo percentual, que é essa linha verde, quanto de total pago, tá vendo que ele tem uma crescente? Olha, uma escadinha, ó, com o tempo ele tá só crescendo. Então note que com o tempo ele apresenta uma evolução, o que é positivo. Então, para mim, na minha avaliação, os dividend yields estão aprovados, tá? Analisando o passo 6, índices de vacância, inquilinos e contratos. Olha, ele possui uma baixa vacância. Eu considero o limite aceitável de 15%, porém acima de 10% eu já ligo o alerta. E como eu mostrei para vocês lá, ele está em 2,3% aqui na vacância dele. E note que eles estão fazendo um trabalho muito forte de diminuir a vacância. No mesmo período do ano passado,
Ó, dezembro, né, ele estava em 6,8 e já caiu para 2,3. Então o pessoal tá trabalhando para diminuir a vacância e está tendo muito sucesso. Beleza? Então, vou considerar aqui o passo 5 como um passo aprovado. Analisando, aliás, o passo 6, né? Vacância em clientes e contratos como aprovado. Analisando o passo 7, liquidez e número de cotistas. Poxa, Vitor, por que isso é importante? Olha, se tiver cotistas de menos, ele cai na regra do governo de tributar. Se tiver liquidez de menos, ele fica muito suscetível a impactos de compra que faz o valor aumentar muito, de venda que faz o valor diminuir muito, e ele fica difícil de você até comprar. Então, por isso que é importante. O que eu considero uma liquidez boa? Acima de 200 mil por dia. O que eu considero um número de cotistas bom? Acima de 5 mil. Ele tem uma liquidez muito boa de 5,6 milhões e o número de cotistas dele é de 315 mil cotistas. Então, passo 7 aprovado. Analisando o passo 8, preço, que é o preço. Olha, analisando o PVP dele está em 0,99, está aprovado. E analisando o valor justo pelo modelo de Gordon. Aí uma dúvida que pode vir é, Vitor, por que quando você analisa preço, você analisa duas coisas, não analisa só uma? Olha, o PVP ele é excelente para fundos de papel, como por exemplo o KNCRI, e o MXRF11, né? Porém, para o fundo de tijolo, ele não é tão interessante. Para fundo de tijolo, o que é interessante para mim, o melhor é o modelo de Gordon. O modelo de Gordon eu já fiz um vídeo explicando sobre como que funciona ele, tá? Eu vou colocar aqui no card, mas qualquer coisa você pode, depois de terminar esse vídeo, digitar Vitor Faustino modelo de Gordon, que vai aparecer lá um vídeo muito interessante explicando para você detalhadamente. Então, ele está aprovado. Eu só considero aprovado quando ele passa no PVP e no modelo de Gordon, tá? Passo 8, aprovado. Vamos analisar agora o passo 9. Analisar as últimas 5 subscrições e verificar se elas foram acima do valor patrimonial. Pessoal, é o seguinte, eu não achei as últimas 5 subscrições, eu só achei as últimas 3, tá? Ao todo, o XPLG fez 6 subscrições e dessas 6 subscrições, todas as subscrições foram acima do valor patrimonial. Por que eu olho isso? Porque se um fundo faz uma subscrição abaixo do valor patrimonial, isso é algo que te prejudica, isso é algo que é ruim para você. Portanto, fazer subscrições, as últimas 3 que eu consegui achar estão acima do valor patrimonial é bom. Tá bom? Então, a gente considerando aqui o nosso passo 9, ele está como aprovado, tá? As últimas 3 subscrições que a gente tem acesso, elas foram acima do valor patrimonial, que é algo bom. E algo muito importante, poxa, toda vez que você investe em um fundo imobiliário, o que você quer? Você quer dinheiro no bolso, você quer rentabilidade. Então, o passo 10 é analisar o retorno gerado ao acionista do XPLG11. Poxa, o XPLG11, vamos analisar aqui no site do Investidor 10. Quando você vem aqui no comparativo com os benchmarks, é esse gráfico aqui, ó, comparação de XPLG11 com os índices. Primeiro índice que a gente vai comparar é o CDI, que é o Tesouro Selic, nos últimos 5 anos, né? Ele bateu o Tesouro Selic. IPCA, que é a inflação, ele bateu o IPCA. IBOV, ele bateu o IBOV. Small 11, ele bateu o Small 11, que são as Small Caps. O IFIX, ele bateu o IFIX. O IDIV não bateu porque bateu o IDIV é dificílimo no Brasil, tá? Então a gente tem aqui, ele passou em tudo menos no IDIV, então vou considerar também como aprovado. Poxa, então vamos fazer aqui um resumão de como que foi. Tipo de fundo imobiliário de tijolo, governança ele não está aprovado porque ele distribui mais de 95%, ele possui bons imóveis, as taxas dele, ao meu ver, estão caras, ele possui bons dividend yields. Dividend yield atual está em quanto, Vitor? Olha, o dividend yield atual dele
está em 8,35%, tá bom? Vacância, a vacância dele está boa em 2,3%, liquidez, possui boa liquidez e bons números de cotistas, ele está com preço interessante, ele não faz subscrição que prejudica o investidor e ele gera um ótimo retorno ao acionista. Então o resumão é, ele tem um passo indiferente, que é esse aqui, ele tem 7 passos como aprovado e 2 passos como reprovado. Então ele é um fundo bacana, ele é um fundo interessante para se investir. Esse vídeo não é uma recomendação de compra nem de venda, porém eu sou acionista do XPLG11, vou continuar comprando o XPLG11 e espero ter ajudado você a entender melhor esse fundo. Olha, se você ficou até aqui, é porque você gostou do conteúdo. Então, já se inscreve e compartilhe com alguém que você acha que vai gostar. O seu comentário também é muito bem-vindo. Pode colocar aqui comentário de elogio, de dúvida, de sugestão de próximo vídeo, que eu estou sempre lendo e respondendo. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Meu nome é Vitor Faustino, tamo junto, é só o começo. Olha só, vai aparecer aqui na lateral uma playlist de fundos imobiliários para você conhecer mais essa análise para outros fundos e um vídeo que a plataforma te sugeriu. Então fique à vontade para continuar na sua jornada de aprendizado aqui no meu canal. Obrigado.